tem uma mentalidade forte e blindada se você é concurseiro. Sim, eu sempre falo isso para as pessoas, para os meus alunos, que se você estuda para concurso, você precisa ter uma mentalidade forte. Não tem como você entrar numa batalha, entrar numa disputa se você já perdeu para você mesmo aqui, ó. Mas antes da gente comentar sobre esse assunto, já me segue aqui no canal, deixe seu like pra gente trazer sempre temas novos aqui pra vocês. Eu quero comentar esses livros aqui, que eu já mostrei aqui, né, já comecei o vídeo falando sobre eles, porque essas leituras me ajudaram muito, muito, muito nesse meu processo. Na verdade, eu criei coragem para estudar para concurso porque eu li esses livros. Ai, Lorena, mas é livro de autoajuda. Tá, enfim, tem vários, e eu li mais já do que esses aqui, tá? Eu li mais. E até que eu concordo, começaram a ficar muito repetitivos, o poder do hábito, não sei o que lá da manhã, e eu já li vários. Então, mas, apesar de ser muito repetitivo, é autoajuda, não sei o que, mas mudou de certa forma a minha vida. Foi lendo isso, foi vendo que a gente precisa acreditar no processo, valorizar as nossas batalhas, nossas conquistas, pequenas conquistas diárias e saber que você ganhar e você perder nesse processo faz parte da sua história, da sua jornada, que eu comecei a criar coragem mesmo para estudar, sabe? Então, por isso que eu gosto muito desses livros aqui. Primeiro que eu vou comentar com vocês é esse aqui, O Seja Foda. Esse livro, ele é muito bom, muito, muito bom. E ele realmente fala sobre você ser foda. E que para você ser foda, você precisa se dedicar totalmente àquilo que você faz. Um livro que na época, eu li tem muitos anos, tá, gente? E eu penso assim, cada época que você lê um livro, talvez se você ler com a cabeça de hoje, talvez você não ache tão interessante, mas eu achei na época. Eu achei um pouco sensacionalista demais. Ai, que. Só falta falar assim, se você quer passar no concurso, você não pode nem tomar banho. Não é isso, não fala isso, mas assim, ele te pressiona muito a você ser muito bitolado naquilo que você faz. Mas ele traz uma definição muito boa sobre o que é ser bitolado. Ser bitolado vem da palavra bitola, que é exatamente a distância que tem entre um trilho e outro de um trem. Ou seja, você ser bitolado é você andar na linha, você andar sem se desviar, sabe? Então, não é sobre você ser doido ou, enfim, é aquele bitolado que traz esse tom meio pejorativo da palavra, mas você ser uma pessoa focada. Então, esse livro foi muito bom, tá, gente? Tem várias coisas nele, assim, que eu gosto muito, sabe? E tudo que eu leio grifando, ó. Todos os meus livros, eles são grifados. Então assim, eu gosto de grifar porque tem dia que até hoje, às vezes eu tô meio desanimada e eu pego um livro desse, abro uma página assim e leio alguma coisa. Eu gosto disso. Deixa eu ler uma coisa aqui, vamos ver. Eu sorteei aqui uma página. Por isso, você deve acreditar muito forte naquilo que você faz. Acreditar na sua pessoa, acreditar que você pode chegar aos seus objetivos e realizar suas metas. Então, assim, ele caminha muito nesse sentido sobre você acreditar em você, para você não se subestimar, você tem que se dedicar. Então, é um livro, assim, muito bom, que eu recomendo, mas em síntese é isso. Em contraponto com Seja Foda, tem a sutil arte de ligar o foda-se, que ele já faz meio que um contraponto, vem de num sentido um pouco divergente do Seja Foda. Quanto o Seja Foda fala pra você ser muito, muito, muito focado, muito nisso, esse aqui já fala que tem certas situações que você simplesmente tem que ligar o foda-se. Tipo assim, se você é reprovado, não sofre com isso. Simplesmente liga o foda-se. Nesse sentido, sabe? Mas é um livro muito bom, que traz uma mensagem muito boa. Eu lembro que tem uma parte nele que fala compara o nosso crescimento pessoal com as dores
dos músculos na academia. Para o seu músculo crescer na academia, você tem que trabalhar ele, né? Você tem que trabalhar esse músculo e para ele expandir, para ele crescer, ele sofre aquela pressão e ele se machuca, né? Você acaba machucando o músculo ali para ele crescer. Eu lembro que tem essa passagem nesse livro aqui que é muito legal. E ele tem até uma frase aqui, que essa aqui já estava até separada, que é de Freud. E eu gosto muito desse livro, muito mesmo. E fala assim, vou ler, tá, gente? Porque esses livros são muito bons. É como Freud disse. Um dia, quando olhar para trás, os anos de luta lhe parecer... Ih! Vou começar de novo, peraí. Um dia, quando olhar para trás, os anos de luta lhe parecerão os mais bonitos. E é isso. E aí ele continua falando aqui, ó. Isso explica porque não devemos pautar nossa existência em valores escrotos. Prazer, sucesso material, estar sempre certo e otimismo implacável. Isso aqui já vai um pouco de contra o seja foda, que conforme o seja foda você tem que estar sempre otimista. Não, aqui ele fala que você pode sim se permitir a não estar sempre otimista. Por isso eu gosto desse contraponto desse livro. E aí ele continua. Alguns dos melhores momentos da sua vida não são prazerosos, não são grandiosos, não são reconhecidos e não são positivos. O importante é ter bons valores e bons parâmetros, e o prazer e o sucesso virão como consequências naturais, se tomados como valores em si, trazem apenas euforias vazias. Ou seja, exatamente o que Freud disse, quando a gente olhar para trás, os anos de luta vão parecer mais bonitos. E realmente, parece. Hoje eu olho para trás, todo o meu caminho, o meu percurso, estudando que era tão sofrido, mas eu olho para trás com muito orgulho, tanto que eu venho contar aqui para vocês. E hoje, falando, eu só conto sorrindo, não conto chorando. Então, realmente, os dias de luta vão parecer mais bonitos, com certeza. E o que ele fala, né, pra gente não se pautar em valores passageiros, que a gente tem, nós temos que ter bons valores, né, na nossa essência. E esse contraponto desse livro é muito bom, porque a gente nem sempre vai estar otimista, a gente nem sempre vai estar com aquele otimismo implacável, às vezes a gente vai estar mal e a gente tem que entender que isso faz parte do processo. Então é isso que ele traz, que por mais que você ache que o seu processo seja tão ruim e tudo, é nele que mora a sua glória. É naquele processo doloroso, difícil, sozinho, solitário, que você está construindo o seu caminho do futuro, do sucesso. Então, assim, eu gosto muito, muito, muito desse livro. Eu acho que eles, assim, se complementam muito. Esse aqui, comece sempre por esse, que esse você vai te ensinar a ser um pouco bitolado. E aí, depois, vem esse aqui fazendo esse contraponto. Mas se você já estuda para concurso e não quer perder, né, tempo lendo, já tô falando, resumindo aqui brevemente para vocês do que eles tratam. E, por fim, eu tenho vários outros, mas eu quis trazer esse daqui. Se eu não me engano, eu não terminei de ler esse livro, porque eu já estava ficando enjoada daquele papo. Eu falei, tudo autoajuda, sempre a mesma mensagem, seja forte, seja resiliente, se permita ficar triste. Então, assim, eu já tinha entendido a mensagem quando eu cheguei nele, mas valeu muito a pena ter percorrido outros livros, né? Ter lido, feito a leitura de outros. Mas eu cheguei nesse aqui, mas eu gostei muito desse livro, que é O Poder de Dar a Volta por Cima. E fala sobre essas cerâmicas, né? É japonês, eu não lembro de qual país que fala. E nesse país, quando essas cerâmicas quebram, eles remendam elas com ouro. Isso aqui é ouro. Então essas peças se tornam raras porque nenhuma é igual a nenhuma, porque cada uma cai de um jeito, quebra de um jeito e o remendo nunca fica igual. E esse remendo ele é feito com ouro, o que valoriza mais a peça, né, que deixa mais caro. Então ele fala sobre isso, sobre a gente, né, sermos quebrados, sermos expostos à situação que às vezes nos quebram. Mas que isso só nos fortalece, deixa mais forte, mais resistentes, mais resilientes e que isso acaba que faz bem pra gente, né? Então a mensagem dele em síntese é essa. Por isso que eu achei um pouco repetitivo, porque
ele desenvolve bem, mas eu acho que não tem necessidade disso tudo aqui para falar isso não, porque a mensagem dele, em síntese, é essa. E ele tem uma parte aqui que fala sobre a grama do vizinho, que eu acho muito legal. Vou ler também. A grama do vizinho é sempre mais verde, diz o ditado popular. Mas ninguém parou para dizer que a grama do vizinho é mais verde porque ele cuida da grama dele. Ele faz o trabalho necessário para que ela fique mais verde. E não fica só reclamando e olhando a grama do vizinho dele. Então, assim, ele fala sobre a gente cuidar da gente mesmo, né? Além de tudo, que a gente tem que cuidar da gente, ao invés da gente ficar reclamando e ficar falando, mas a grama, ele traz esse ditado popular, que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas às vezes a gente não sabe o que o vizinho tá fazendo para a grama dele ser verde e a nossa não, né? Muito provavelmente, ou a grama dele com certeza, são essas duas hipóteses, ou a grama dele é artificial, é de mentira, ou ele tá cuidando dessa grama, e é isso que a gente tem que fazer com a nossa. Preservar para que a nossa seja verdadeira, que seja verde e que a gente cuide, né? E essa grama, isso não é sobre gramas, né? Isso é sobre nós mesmos, que a gente seja de verdade, que a gente se cuide, né? Não para que ninguém nos inveje, fica falando, nossa, como a grama dela é verde. Não, mas que a gente tenha, né, um ambiente saudável dentro de nós, nosso corpo, nosso templo, e que a gente conviva bem com nós, que nós possamos conviver com a gente mesmo, né? Ter uma vida mais próspera. Enfim, é tudo isso. Então, são esses livros aqui que eu queria comentar. E foi a partir deles que eu aprendi muito sobre isso, sabe? Eu já passei por muita coisa nessa vida. Eu já fui muito quebrada. Muito, ó, isso aqui... Nossa, que fichinha. Então, assim, já fui muito quebrada. E tudo que eu tive de dificuldade me transformou em uma pessoa melhor. A gente cresce na dificuldade, né? A gente cresce na dificuldade e tanto que eu conto aqui, venho aqui hoje contar para vocês as minhas histórias, porque vira história para contar, para inspirar pessoas, para ajudar pessoas. Hoje eu sou uma pessoa que já passou por diversos caminhos, que eu sou uma pessoa que fui CLT, que fez curso de técnico de segurança do trabalho, com muito custo fiz a minha faculdade, e mais uma luta, tirei a minha OAB, não consegui me encontrar na advocacia, fui estudar para concurso, fui reprovada, então assim, tudo isso foi muita luta, e isso foi me moldando, foi me fazendo uma pessoa melhor, e exatamente isso que eu gosto de trabalhar na mentalidade, até mesmo dos meus alunos, que eu falo para as pessoas. E é isso, a gente tem que ter uma mentalidade muito forte. Independente se você vai ler livros ou não, como eu disse, se você já estuda para concurso, não tem como você parar para ler um tanto de livro desse aqui, você já tem muita matéria. Eu acredito que a última coisa que você vai querer fazer nas suas horas vagas é ler um livro. Mas, né, fica aqui o recado para vocês, que vocês tenham uma mentalidade forte, entendam que estudar para concurso é um processo que é chato, que é solitário, que por várias vezes vai ser triste, vai ser frustrante, mas que é necessário. E eu falo, eu não nasci delegada de polícia, eu me tornei. Então, essa saturação que eu tive durante o meu processo me fez um ser humano mais forte. Não só isso de estudos, mas tudo na vida, né? Então, eu me tornei delegada de polícia. Eu aprendi a lidar com frustração. Eu já aprendi desde nova, né? Mas é importante esse processo porque a gente tem que aceitar, levar não. Olha, você não passou, você não foi aprovado, você não fez os requisitos, você tá fora. Então, assim, aprender a lidar com o não, a esquecer de pagar o boleto do concurso e aí não tem jeitinho brasileiro. O concurso, gente, não tem jeitinho brasileiro. Se você não fez, se você não pagar o boleto, se você não fizer o mínimo, você tá fora. Existem casos que as pessoas recorrem e tudo mais, mas são exceções. E mesmo se é uma dor de cabeça, que você tem que recorrer, ficar sob júdice e tal, mas em regra, não tem jeitinho brasileiro. Não tem. E isso também de ser exceção não é o jeitinho brasileiro, que talvez a pessoa teve um direito ali suprimido e aí ela recorreu e tudo mais. Mas não tem. Então, é você aprender a lidar, ouvir não, você foi reprovado
Eu sei o que é estudar 1 ano e meio para uma prova e chegar lá, não marcar a última questão no gabarito, já contei essa história aqui lá na minha trajetória, e ser reprovada por um ponto. Então, assim, a gente tem que ter uma mentalidade muito forte, muito trabalhada, porque senão a gente desiste. A gente fica pelo caminho, porque não é fácil. Então, eu nunca perdi para mim mesma. Eu sempre tive na minha cabeça assim, em primeiro lugar, você é pobre. Você é pobre. Segundo, você não consegue entrar pro crime. Você não tem talento para isso. E terceiro, você quer uma vida melhor. Você não quer ficar aqui nessa mesmice. Né? Foram os 3 pilares que me fizeram estudar para concurso. E isso aqui foi só uma forma de trabalhar a minha mentalidade. Mas, em síntese, eu escolhi estudar por isso. Eu precisava vencer na vida por meio dos estudos. Ter uma vida melhor, ir a lugares melhores, conhecer pessoas mais interessantes. E é isso que a minha profissão me proporciona hoje. E foi por meio dos estudos que eu consegui. Então, eu precisava ter essa mentalidade muito forte com essa questão. Não, você precisa, você é pobre, você é muito honesta para entrar pro crime, você não sabe dançar, não sabe fazer dança em TikTok. Então, você tem que estudar. E aí, né, focada além disso tudo no eu preciso, veio acompanhada de todo esse conhecimento aqui, né? Sobre mentalidade, seja forte, seja foda, se mantenha, seja assim bitolado ou se permita ficar triste às vezes. Então, é muito importante. Não adianta você ter o melhor material, a melhor mentoria, o melhor tudo, todo o tempo do mundo para estudar, se você não tem uma mentalidade forte para lidar com o não, lidar com a frustração, lidar com a reprovação. E isso faz parte do percurso de todo mundo, tá? Fique sabendo. E se você quiser ter um caminho melhor, mais leve, eu te convido a conhecer a minha mentoria, que é a Rota 91, e no qual a gente faz um acompanhamento, né, exclusivo com um aluno com um mentorado, e eu trabalho muito essa parte da mentalidade, tá? Um beijo, deixe seu like, segue aqui no canal e até a próxima!